Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bom? Então, hoje na aula de hoje a gente vai dar continuidade no assunto de organização administrativa. A gente fez a primeira aula, uma parte mais teórica, e agora algumas questõezinhas só para fixar, tendo em vista que esse conteúdo ele é a base para que você possa entender melhor como funciona a administração pública, beleza? E também tem algumas questões, né, que cai, se não cair diretamente esse conteúdo, ele cai relacionado a outro conteúdo. Então, você aprendendo ele, né, garante, né, entender na totalidade a questão que trata sobre a organização administrativa, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Cleilson, sou aprovado no concurso do IFAC, o último que teve, também aprovado no concurso da prefeitura, entre outros, beleza? Então, para você que ainda não é inscrito, já aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal para estar recebendo novos conteúdos, né? Tendo em vista que a gente está chegando agora na parte final desse conteúdo da preparação para o concurso do IFAC, né? Que vai ser agora dia 18 de março, né? Na verdade de fevereiro. E só que logo em seguida a gente já tem previsão de concurso da prefeitura, por volta aí de 1.000 vagas ou mais de 1.000 vagas. Temos também o concurso do estado, que a gente vai estar trazendo cada vez mais conteúdos mais interessante, né, que possa auxiliar na preparação, né, daqueles que ainda não são servidores e pretendem se tornar servidores ainda em 2024, beleza? Então, vamos para a nossa aula sobre a segunda parte de organização administrativa. Trouxe algumas questões da nossa banca IDECAM, né, para a gente entender mais ou menos como que ela faz essa cobrança. Beleza? Então vamos para cima. Primeira questãozinha. IDECAM 2023. Então, acerca das empresas públicas, Sociedade de Economia Mista, assinale a alternativa incorreta. Aqui já vai uma dica que eu costumo falar direto. A banca IDECAM, ela gosta muito de pedir a incorreta. Então, quando você vê esse termo, já destaca para que você, ao ler as alternativas, não esqueça e marque uma que está correta, né? Então, são várias questões, é recorrente essa cobrança pedindo a incorreta. Então, saliento, isso daí fica ligado, beleza? Então ele quer a errada. Então vamos lá, as alternativas. Alternativa A. A exploração de atividade econômica pelo Estado não poderá ser exercida por meio de subsidiárias de empresa pública ou de sociedade de economia mista. Então essa daqui já é a nossa alternativa, porque ele fala que não poderá. E as subsidiárias poderão sim, né, fazer essa exploração de atividade econômica. Então tá errado, ele quer errada, então já é a nossa alternativa letra A. Aí eu vou fazer um destaque. Muitas vezes a gente vai fazer o estudo teórico e a gente não consegue esmiuçar todo o conteúdo. E aí é a importância da complementação por meio das questões. Porque ao estar resolvendo questões, você vai complementando aquele conteúdo que você estudou na parte teórica. E é muito interessante, né? Porque senão, se você colocar tudo assim, tentar esmiuçar todo o conteúdo, fica uma aula muito densa, muito pesada e demora, né? Então, tem uma base teórica, beleza? E a partir disso aí resolver questões que é para complementar e você ficar tendo uma visão geral, ampla, bem ampla daquele conteúdo, beleza? Então, continuando, a nossa alternativa B diz o seguinte: empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Então, até aqui tá ok. Com criação autorizada por lei, beleza, tá correto. Com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo DF e pelo município. Então, a empresa pública, o capital social dela, ela é totalmente público. Aí, a depender do ente, o qual ela está vinculado, pode ser a União, pode ser o estado, pode ser o DF ou pode ser o município. Então, também está correta. Ele quer incorreta. Então, a gente descarta. Letra C. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores. Então, está correto. Elas fazem parte
da administração pública. Nesse sentido, elas devem, né, tem que obedecer o princípio da publicidade também, é um dos aspectos aqui. Então tá correto. Desde que a maioria do capital voltante permaneça propriedade da União, dos estados, DF, município, ou seja, a maioria votante das empresas permaneça nos entes da administração pública, no caso aqui direta, será admitido no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidade da administração indireta da União, dos estados, DF, município. Então, essa aqui ela vem complementar esse estudo da administração pública direta e indireta. Então, tá correto. Letra I. Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Tá correto. Com criação autorizada por lei, beleza, sobre a forma de sociedade anônima. A gente viu lá na parte teórica que com relação a essa forma societária, a sociedade de economia mista ela só pode assumir a forma de sociedade anônima. É fácil de lembrar porque a gente tem sociedade que de economia mista, esse S pode lembrar de SA, né? Então é a única forma societária que ela pode assumir. A sociedade de economia mista é SA, beleza? Cujas ações com direito a voto pertencem à sua maioria à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Aqui a gente já tem uma diferença bastante significativa com relação à sociedade de economia mista e às empresas públicas. A sociedade de economia mista, como diz assim, ó, mista, capital pode ser público e privado, beleza? Só que a grande maioria, capital votante maior, é da parte pública. Show! Já com relação às empresas públicas, o capital é integralmente público, enquanto a sociedade de economia mista, como diz o nome, misto, público e privado, na empresa pública é totalmente público, beleza? Fica esperto nessa diferença aí, porque às vezes você sabendo um pouquinho já ajuda a complementar e descartar algumas alternativas e conseguir acertar a questão, beleza? Então, aqui só revisando. A gente tem a Lei 13.303 de 2016, que no artigo 2º vem falar: a exploração de atividades econômicas, a exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de empresa pública e de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. A questão dizia que as subsidiárias não podiam exercer atividade econômica. E aqui, de acordo com o artigo 2º da Lei 13.303, a gente está vendo que elas podem. E aí, aproveitando aqui para dar uma revisada, alguns aspectos relacionados às empresas públicas e à sociedade de economia mista, a gente tem que as empresas públicas, capital é exclusivamente público. Exclusivamente público. Empresa pública, capital exclusivamente público. Ela pode assumir qualquer forma societária e as ações em face das empresas públicas federais vão para a Justiça, vai para a Justiça Federal, competência federal. Beleza? Agora a gente já vê algumas diferenças, né? Com relação à sociedade de economia mista. Então começa. Capital é misto. Para você lembrar que o capital é público e privado, é só lembrar desse Mzinho aqui, ó, misto. Sociedade de economia mista, então capital misto, público e privado. Só que a grande maioria, parte maior, acionária, tem que ser do público. Beleza. Com relação à sociedade de economia mista, elas podem assumir apenas a forma de sociedade anônima. Forma societária, a sociedade de economia mista só pode assumir a forma de sociedade anônima. Também é fácil de lembrar, sociedade anônima começa com S, você remete a esse S inicial de sociedade de economia mista, o Szinho de sociedade, então SA. E outro detalhe aqui bastante interessante aqui, as ações em face da sociedade de economia mista, sempre eles vão para a justiça estadual. Na empresa pública, vai se avaliar. Se ela é uma empresa pública federal, vai para a Justiça Federal. Se é uma empresa pública estadual, vai para a Justiça Estadual. Na sociedade de economia mista, não. Toda questão ali com relação a essa questão de jurisdição e tal, sempre vai para a Justiça Estadual.
Beleza? Então, guarda essas diferenças aí que é bem interessante para ajudar na prova. Então, aqui, próxima questão. Só colocar a canetinha. Beleza. Então, caso uma empresa pública estadual, então ele está falando de uma empresa pública estadual, se torne sócia, se ela se tornar sócia de uma sociedade de economia mista municipal, pode-se afirmar, no caso a partir disso, ou seja, eu tenho uma empresa pública que ela se tornou sócia de uma sociedade de economia mista. Então, a partir disso, o que eu posso afirmar? Letra A. A empresa pública se torna sociedade de economia mista? Nada a ver, né? Porque a gente estudou lá na parte teórica que para que ela possa ser criada, se torne um ente ou uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, isso vai depender expressamente de lei, no caso pública, né, quando ela tem personalidade jurídica pública, só lei, e se for de direito privado, lei mais o registro, beleza? Então tá errado. A sociedade de economia mista se torna empresa pública também, é a mesma ideia, não tem nada a ver. Ambas serão entidades desconcentradas? Não. A gente vai ver mais à frente que a gente tem a desconcentração. Quando falar em desconcentração, esse Ozinho aqui, ó, remete a órgão. E quando ele ocorre, é dentro da mesma entidade. Quando se cria entidade da administração indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, esse processo é chamado de descentralização. Beleza? Mas a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente. Mas está errado. Letra D. A sociedade de economia mista continuará com a personalidade jurídica de direito privado. Exatamente, essa é a alternativa correta. Não é porque ela se tornou sócia da sociedade de economia mista que ela vai mudar a característica dela, né? Tem uma lei que especificou as finalidades dela. Então, de fato, é a letra D. Letra E. Ambas passarão a integrar a administração pública direta. Tem nada a ver. Aqui a gente viu que a administração pública direta é a União, os estados, o DF e os municípios. Beleza? Então, tranquilo. Próxima questão. A noção de órgãos públicos é inerente à administração pública direta. Haja visto que a administração pública indireta, eles são transformados em autarquias ou fundações públicas. Então, eles querem dizer que só há órgãos na administração pública direta. Na indireta não pode, que eles são transformados em autarquias e fundações. Então, nada a ver. Porque há órgãos tanto na administração pública direta, que é a União, Estado, DF e município, como também na administração pública indireta, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, essa questãozinha aqui está errada. Show de bola? Só lembrando com relação aos aspectos dos órgãos públicos. Eles não possuem personalidade jurídica, né? Em regra, eles, por não ter personalidade jurídica, eles não têm capacidade processual. Só que aí tem uma exceção, aqui você tem que ter cuidado. Salvo nas hipóteses em que os órgãos são titulares de direitos subjetivos, o que lhes confere capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas e competências. Só que, se a questão trouxer de forma geral, eles não têm capacidade processual, porque eles não têm personalidade jurídica, os órgãos. No entanto, se ela falar da exceção, ela vai deixar muito claro isso na questão. Aí você lembra que tem essa exceção. Se for, no caso, órgãos são titulares de direitos subjetivos, aí sim ela tem prerrogativa para defesa, né? Então fica esperto com relação a essa regra. Mas no geral, é importante você saber que ela não tem capacidade processual, beleza? Os órgãos públicos não possuem patrimônio próprio, show? Não integra a estrutura de uma pessoa política, show? E eles também não têm vontade própria, tendo em vista que eles estão inseridos dentro de um determinado ente. Então é esse ente que vai ter personalidade jurídica, esse ente que vai ter autonomia, esse ente que vai ter vontade própria, beleza? Só para relembrar. Então, avançando, vamos mais uma. Próxima questão, fala o seguinte: ao contrário do Ministério da Educação, os institutos federais de educação, ciência e tecnologia integram a administração pública indireta,
da União. Então essa questão aqui está correta. Na Lei 11.892, que tem aí, que é a lei que institui a rede federal, cria os institutos federais, eles vêm falar lá, né, as instituições que compõem a rede de ensino. E dentre elas a gente tem os institutos federais. E aí ele especifica que são autarquias. Beleza? Só para relembrar que a gente tem a administração pública direta, que é a União, o Estado, o DF e os municípios, e a gente tem a administração pública indireta. Quem faz parte? A autarquia, as autarquias, né? As fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Beleza? Só para a gente entender, quando um ente da administração pública direta cria o ente da administração pública indireta, esse processo ocorre mediante lei. Show? Aí aprofundando só mais um pouco. A autarquia só precisa de lei, né? Tendo em vista que ela é de direito público. Já a fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista são de direito privado. Nesse sentido, ela precisa dessa lei da administração pública direta, né, para criar. Só que não só isso, precisa também do registro, tendo em vista que ela é de direito privado. Aí você pode perguntar, mas professor, não tem a fundação pública? Não tem a fundação pública de direito público? Exatamente, tem. Mas em regra, ela é de direito privado. Quando ela for de direito público, aí ela vai se assemelhar à autarquia aqui. É uma espécie de autarquia. Então, aí só vai bastar a lei para a criação dela. Não precisa de registro. Esse registro é como se fosse um ato a mais para que ela possa existir. Beleza? Então, continuando. Só trazendo aqui uma revisão geral, né, sobre a administração pública direta e indireta. Então, na administração pública direta, tem-se que é um conjunto de órgãos e agentes públicos ligados diretamente à pessoa política, políticas à administração centralizada, que é composta pela União, pelos estados, pelo DF, pelos municípios, e não há hierarquia entre os entes, ou seja, a União não manda no estado, o estado não manda no município, não, eles têm independência e autonomia entre eles, certo? São pessoas jurídicas de direito público interno, possuem autonomia técnica, administrativa, financeira e política, ou seja, capacidade de legislar. Então, é interessante guardar esse detalhe aí. Responsabilidade é objetiva, civil, né? Responsabilidade civil objetiva, e tem imunidade tributária recíproca. O regime de pessoal é estatutário e deve licitar e prestar contas. Seus bens são públicos, por isso eles desfrutam da eles são impenhoráveis, né? Desfrutam da impenhorabilidade, imprescritíveis, quase que não sai, mas imprescritíveis, os órgãos, no caso os bens, e também são inalienáveis, né? E realizam pagamentos por meio de precatórios. Lá na aula teórica eu dei uma explicada assim por cima, só para que pudesse ficar claro o que seria esses precatórios, mais ou menos ali a forma, beleza? Possuem prerrogativas processuais em dobro. No caso aqui seria, eles têm algumas prerrogativas processuais diferentes, né? Por exemplo, do direito privado, por exemplo, prazo em dobros, por exemplo, para recorrer em determinado processo. Então, essas são algumas das características. Com relação à administração pública indireta, a gente tem as seguintes características. Ela é composta pelas autarquias, pelas fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, né? E elas estão vinculadas ao ministério que melhor se enquadra em sua principal atividade, né? Princípio, elas vão seguir o princípio da especialidade, ou seja, a entidade está vinculada à especialidade que ela foi criada, não podendo executar atribuições diversas. Por exemplo, digamos que a grosso modo, o IBAMA foi criado para cuidar de animais. Então, ao longo do desempenho das suas atividades, ele vai ter que cuidar apenas de animais. Ele não vai, digamos, determinado momento, digamos que o IBAMA agora vai querer cuidar dos aspectos relacionados à previdência.
Não, ele não pode. Se ele foi criado para aquela finalidade, ele tem que seguir, né? E não pode alterar. Show de bola? Então, e tem meios para fiscalizar, né, a administração pública direta por meio da supervisão ministerial, que é a fiscalização para saber se está cumprindo com as finalidades para as quais ela foi criada. Então é isso. Sua finalidade deve estar definida em lei que a criou, se for de direito público, ou lei complementar, se for de direito privado. Então tem essa diferença. Show de bola? Aqui os entes da administração indireta são fruto de descentralização por outorga ou transferência, que no caso ocorre a transferência e a titularidade, né? Ocorre na verdade, ocorre a transferência, a executoriedade e da titularidade, quando ela é feita por meio da outorga. Show de bola? Lá na parte da parte teórica tem um quadrozinho lá especificando direitinho para ficar bem claro. Então, se ficar com dúvida, dá uma voltada lá. Devem licitar e prestar contas. Detém personalidade jurídica, né? Patrimônio próprio e capacidade processual, diferente dos órgãos. Possuem autonomia técnica, administrativa e financeira, mas elas não têm política, porque só quem tem autonomia política é o ente da administração pública direta. Os entes da administração pública indireta não têm autonomia política. Show de bola? Então, necessita de concurso público para contratação. Então, tranquilo. A gente está passando rápido porque está só revisando aqui. Show? Então, continuando aqui. Com relação aqui a essa próxima questão, temos no sistema de ensino federal, as universidades que recebem repasses financeiros da União são consideradas, por analogia, pertencente à administração pública direta. E aqui está errado. Por quê? A administração pública direta a gente tem que a União, Estados, DF e os municípios. Então, aqui a gente não tem a universidade aqui dentro. A universidade ela vai estar na administração pública indireta, porque a universidade é uma espécie de autarquia que, por meio de lei, a administração pública direta cria. Beleza? Então tá errado, porque a universidade ela não pertence à administração pública direta, ela pertence à administração pública indireta, porque ela é uma espécie de autarquia, assim como os institutos federais também. Beleza? Então, próximo. Segundo a Constituição Federal, as autarquias devem ser criadas, a gente já fez até esse esquema, né? Aqui por atos administrativos vinculados, não. Por contratos de convênio público, não. Por contratos de direito privado, também não. Por contratos de direito público, não. Por meio de lei. Então, a administração pública direta cria os entes da administração pública indireta. Esse processo, né, é feito por meio de lei. Criação da administração pública indireta. Aqui a gente tem o artigo 37, inciso 19, que diz o seguinte: somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Então, autarquia, a lei específica cria ela. Beleza. E autoriza, porque autoriza os demais, porque precisa da lei, mais o registro. Então, autoriza a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Beleza? Então, bem tranquilo. Continuando, mais uma questãozinha. Na organização do Estado brasileiro, é possível afirmar que a Presidência da República, então a Presidência da República é um órgão. Então, é um órgão máximo ali, né? Então, vamos ver as alternativas. É considerado uma pessoa jurídica de direito público externo? Não, ele é um órgão, não é uma pessoa jurídica. Então, é uma função extracorpórea? Nada a ver. É considerado uma pessoa jurídica de direito público interno? Não. É uma função supra-administrativa? Não. É um órgão pertencente à administração pública direta. Aí a gente aproveita, né, essa questão para dar uma revisada com relação à classificação dos órgãos, beleza? Então a gente tem aqui que a administração pública direta
é o conjunto de órgãos integrados na estrutura da chefia do executivo e na estrutura dos órgãos auxiliares da chefia do executivo. Show? Segundo a visão de Meirelles, a gente tem que os órgãos públicos são centros de competências instituídos para desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que a pertence. Tranquilo? E aí a gente tem a seguinte classificação com relação aos órgãos. Os órgãos públicos. Temos os órgãos independentes, os órgãos autônomos, órgãos superiores e órgãos subalternos. É interessante que a cada órgão, no caso que nessa, vamos entender como se fosse uma escadinha para ficar mais fácil. Por exemplo, a gente tem um órgão independente, que é o dotado de mais alto escalão ali, autonomia, é o, digamos assim, é o que tem mais característica, mais autonomia, é o top. Quando a gente chega no outro órgão, ele já perde o que esse primeiro tem de maior, né? Por exemplo, os órgãos autônomos, eles não têm independência. E aí, por exemplo, os órgãos superiores, eles perdem a autonomia. E o subalterno é só de execução, beleza? Só assim para tentar facilitar um pouco mais o entendimento. Então, com relação aos órgãos independentes, são originários da Constituição, colocados no ápice da pirâmide governamental. São os top, sem qualquer subordinação, hierarquia ou funcional e só estão sujeitos, no caso, aos controles constitucionais de um poder pelo outro. São chamados de órgãos primários do Estado. Então, por isso que ele é o mais top, que ele são originários da própria Constituição, beleza? E esses órgãos detêm e exercem funções políticas, judiciais e quase judiciais otorgadas diretamente pela Constituição Federal. Aí aqui a gente tem que são exemplos: Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleia Legislativas e Câmaras de Vereadores. Beleza? Então são os órgãos políticos. É o topo, é o ápice ali. Com relação aos autônomos, são localizados na cúpula da administração, imediatamente abaixo dos órgãos independentes e diretamente subordinados aos seus chefes. Está subordinado ao chefe dos órgãos independentes. Então já há uma subordinação. Beleza? Tem ampla autonomia administrativa, financeira, técnica, caracterizando-se como órgãos diretivos com funções princípios de planejamento, supervisão, coordenação, controle das atividades que constituem sua área de competência. Exemplos: ministérios, secretarias estaduais, secretarias municipais. Então eles estão subordinados, né? Órgãos superiores, a gente não gozam de autonomia administrativa. Então não gozam de autonomia nem administrativa nem financeira, que são atributos dos órgãos independentes dos órgãos autônomos. Como eu falei, sempre vai perder as características dos de cima. Então vai perder independência, vai perder autonomia, beleza? Aqui a gente tem como exemplo os gabinetes. Com relação aos órgãos subalternos, são de mera execução, então destinam a realização de serviços de rotina, tarefas de formalização e atos administrativos, com reduzido poder decisório e predominância de atribuições de execução. Show de bola? Então, revisão aí rapidão. Continuando, mais uma questãozinha aqui, já estamos quase finalizando. Quanto à descentralização e à desconcentração, é correto afirmar. Só que, já para ficar claro, a gente pode pensar da seguinte forma: quando ele falar em descentralização, a gente vai pensar aqui, ó, nesse C que cria aqui entidade, beleza? Cria entidade, processo de descentralização, ou seja, quando a administração pública direta cria por meio de lei, a administração pública indireta, no caso, a lei cria a autarquia e autoriza a fundação pública e a empresa pública sociedade de economia mista. Então, criou uma entidade por meio de lei, beleza? Agora, quando ele falar em desconcentração, esse O aqui a gente vai pensar em órgão, criação de órgão, beleza? Então a gente vai ter um slide aqui mais à frente para a gente dar uma revisada. Então, com relação à descentralização, cria entidade, e a desconcentração cria órgão, é correto afirmar que a desconcentração
seja, o OSINT de órgão, é sinônimo de administração pública direta, enquanto a descentralização corresponde à indireta. Então não tem nada a ver nessa associação aqui que é feita. A delegação de serviços ao particular na forma de concessão de serviço público é forma de descentralização? Não, nada a ver. Na descentralização por outorga, o ente federativo pode criar entidades administrativas, exemplo das fundações privadas. A descentralização por outorga, o ente federativo pode criar, não, ele passa, no caso, apenas a executoridade e a titularidade. Então também está errado. D. A desconcentração do órgão é fenômeno da hierarquia. Sim, porque o órgão tá dentro da estrutura de uma entidade. Então, no órgão, quando a gente fala com relação aos órgãos públicos, ele tem hierarquia e tem subordinação. Então, tem que estar certo. Logo, pode ser observado na divisão interna dos órgãos de uma autarquia. Então, essa daqui é a nossa alternativa correta. A gente tem, para a gente ficar claro, a gente pode pensar da seguinte forma: como se fosse uma casa. Eu tenho uma casa, digamos que aqui é a administração pública direta. Só que aí, como, digamos, ela tem muita atividade, ela resolveu se dividir internamente para poder atender. Então, cada um vai fazer uma coisa. Ou seja, essa divisão aqui interna é um órgão, são os órgãos públicos. Ou seja, ele está dentro da estrutura da casa, né? Ele ainda continua sendo a casa. Agora, por exemplo, quando ela cria os entes da administração direta, aí ele vai criar outra casa. Nessa outra casa também pode ter órgão que vai estar vinculado já a essa casa. Quando eu me refiro aos órgãos públicos, tem hierarquia de subordinação. Agora, por exemplo, quando o ente da administração pública direta cria um ente da aqui, ó, administração pública indireta, nesse caso aqui não tem hierarquia nem subordinação. Nesse caso aqui não há. Beleza? Aqui a supervisão e supervisão ministerial. Que lê-se fiscalização, só para ver se está atendendo as finalidades no caso pelas quais elas foram criadas, beleza? Então, quando eu me refiro a órgãos públicos, não no caso elas estão dentro da mesma estrutura da pessoa jurídica que criou. Então, por exemplo, aqui está os órgãos públicos, ele está dentro da casa. Agora, quando ele cria, que é por meio da descentralização, um ente da administração pública indireta, aí não há hierarquia e não há subordinação, beleza? Avançando, aqui a gente vai dar uma revisada nisso. Então, desconcentração, lembra do órgão, aqui, trata-se de distribuição interna, ou seja, dentro da mesma estrutura de uma casa, não cria outra casa, né? Dentro da mesma pessoa jurídica, criando uma relação de hierarquia, administrativa, de coordenação e subordinação. Então, desconcentração é a criação, divisão, subdivisão dentro da mesma pessoa jurídica e a hierarquia e a subordinação, beleza? Com relação à centralização, ocorre quando o Estado executa suas tarefas por si próprio, por meio dos órgãos e agentes integrantes da administração pública direta. Beleza? Agora a gente chega aqui num dos mais importantes, né? Que eles tentam confundir esse primeiro aqui com esse aqui, ó, descentralização. Na descentralização, aqui, ó, é o processo de distribuição externa, ou seja, eu tenho uma casa, só que eu vou criar outra casa, eu tenho outra casa externa de competência da pessoa física ou jurídica, no caso, para outra, não havendo manifestação do poder hierárquico, ou seja, entre o ente da administração pública direta, União, Estado, DF, município, os entes da administração pública indireta, autarquia, fundações públicas, empresa pública, sociedade e economia mista, não há hierarquia nem subordinação. Show? E aí pode ser realizado de duas formas, por outorga ou por serviço, né? Transfere por meio de lei. Aqui transfere tanto a titularidade quanto a executoriedade. Já na delegação ou por colaboração, transfere apenas a execução, por meio de contrato ou ato. Show de bola?
Aí aqui um bizuzinho para vocês lembrarem. Então, quando eu falar desconcentração, lembre desse C, cria o que? Órgão. Quando ele fala que cria órgão, aqui eu tenho hierarquia, hierarquia, e também eu vou ter subordinação. No entanto, eles vão estar dentro da mesma pessoa jurídica. Mesma pessoa jurídica. Mesmo dentro da mesma pessoa jurídica, né? Aquela questão da casa. Eu só subdivido, né, compartimento minha casa para poder atender diversas outras atividades. Show? Agora, quando eu falo em descentralização, cria entidades, ó. C, cria entidades. Quando eu falo em cria entidades, eu vou pensar aqui em não há subordinação nem hierarquia. Então, quando eu falo descentralização, não há subordinação nem há hierarquia, há apenas supervisão ministerial. Que supervisão ministerial. Ou seja, vai apenas fiscalizar para saber se ele está fazendo aquilo que ele foi instituído para fazer, beleza? Então, basicamente é isso. E aqui a gente chega ao final da nossa aulinha, né? Algumas questões só mesmo para a gente revisar e concatenar o conhecimento que a gente viu na parte teórica. Show? Agora, deixar a dica aqui para vocês. Quem ainda não é inscrito, aproveita, já vai lá no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, né? Porque a nossa ideia é a gente expandir esse projeto. Missão concursado. A gente vai ter o concurso do estado, a gente vai ter o concurso da prefeitura e vamos estar trazendo conteúdos para que possa colaborar na preparação de vocês rumo à tão sonhada aprovação. Porque se Deus quiser, ainda em 2024, você que está me assistindo, se inscreveu no canal, deixou seu like nos vídeos que está assistindo, vai se tornar servidor ainda em 2024, independente da esfera, se é federal, se é estadual, se é municipal, vai se tornar servidor. Show de bola? Então, só lembrando, para quem não me conhece, eu sou Cleilson e valeu, até a próxima.